É isso aí, meus amigos. Como vocês puderam ver no comecinho do vídeo, a espera acabou. Hoje vamos falar sobre a carretilha Haibo Arise Pro Plus ou Pro+. Trouxemos para o canal a Arise Air e trouxemos também a Arise Pro, que é o primeiro modelo de toda essa linha, né? O nosso vídeo fez com que muitos brasileiros olhassem para essa carretilha como uma boa opção em relação a outras carretilhas de outras grandes marcas, né? Só que algumas pessoas relataram, poxa, mas é uma carretilha pesada, poderia ser um pouco mais leve. Então tá aqui a solução. Saímos de uma carretilha de 200 gramas para uma carretilha com 175 gramas. Acabei de receber esse pacote, ainda não abri, justamente para abrir aqui juntamente com vocês e de forma que eu pudesse mostrar para vocês como que essa carretilha veio bem embalada. É muito comum a gente receber as carretilhas da Haibo sempre muito bem embaladas. Independente da loja que a gente compre, as carretilhas sempre vêm muito bem embaladas. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso desmanche então. Estava muito ansioso para a chegada dessa carretilha. Aparentemente não veio nenhum brinde dessa vez. Essa carretilha foi comprada no AliExpress, não foi taxada. Quem tiver interesse em comprar, como sempre falamos e fazemos, o link estará na descrição desse vídeo, beleza? Se tiver mais de uma loja, eu faço questão de deixar mais de um link desse equipamento, beleza, pessoal? Então aqui temos a belíssima caixa da Arise Pro mais XG, ou Arise Plus, né? Veio marcado como modelo 101, então esperamos que seja uma carretilha com manivela esquerda, né? A caixa segue o mesmo padrão das demais dessa linha. Muito bonita, tá? Caixa muito diferenciada. Olha. Vamos lá, vamos lá. A ansiedade estava a mil para pegar essa carretilha. Aqui, como de praxe, aqueles adesivos, né, etiquetinha da Haibo, adesivo para marcação de linha inclusive, e aqui adesivos tanto da marca quanto adesivos relacionados às tecnologias desse equipamento. O manual também, segue aquele mesmo padrão que já mostramos na Air e mostramos também na Pro, né, a Pro tradicional. Vista explodida de todos os modelos, com nome e numeração de todos os modelos, tá? É um manual único para toda a linha. E aqui, do outro lado, as tecnologias desse equipamento. Kit sempre muito generoso, né? Haibo bastante cuidadosa. Olha, realmente a carretilha é bem mais leve do que a outra. Capinha segue aquele mesmo padrão, né? Capinha feita em neoprene, extremamente bem acabada. Muito legal. Desse lado o logo da Haibo. E aqui um modelo da carretilha. Muito bom, muito legal mesmo. Toda vez que a gente abre uma carretilha da Haibo, principalmente essa da linha Arise, a gente se surpreende com a qualidade geral do equipamento, né? Porque de fato é inegável que eles são extremamente caprichosos. Olha que coisa linda. Meu Deus. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso. Ela é muito semelhante ao modelo Pro, né, que eu já mostrei para vocês aqui. Só que existem algumas diferenças. Ó, esses detalhes em roxo permanecem iguais, tanto aqui nesse anel de ajuste do freio, quanto aqui no acabamento do carretel, também aqui no botão do ajuste fino,
e aqui no pescocinho da manivela também. Agora a cor dela é um pouquinho diferente. Lá na Pro a gente tinha uma cor assim mais puxado para um chumbo, que tinha um acabamento brilhante, né? Mas nesse caso aqui nós temos um acabamento meio metálico, ela tem uns brilhos, né? Além do tom assim mais um cinza escuro, um grafite, um chumbo bem escuro, ela ainda tem esses detalhes aqui que brilham, né? Que legal, pessoal, muito legal. E realmente é uma carretilha razoavelmente mais leve do que o modelo Pro. Percebo aqui que a esta de fricção dela é semelhante à que foi usada na Air. Eu acho que ela está até mais bonita do que o modelo Pro. Apesar de, no geral, elas se parecerem muito, eu acho que a Pro Mais ou a Pro Plus, ela está um pouquinho mais legal. Tá assim com uma cara, vamos dizer que um pouquinho mais premium, né? Parece que eles capricharam um pouquinho mais no acabamento do que lá na Pro. Então antes que a gente comece a falar mais sobre o equipamento, vamos dar uma breve lida aqui nas especificações do modelo. Então temos aqui, ó, Arise Pro Plus. Temos o modelo PG, que vem com recolhimento 6.4, o modelo HG com recolhimento 7.1 e o modelo XG, que vem com um recolhimento 8.1, tá? No caso é essa que tem um acabamento roxo. Então aqui no modelo XG nós temos 11 rolamentos mais o anti-reverso, um peso de 175 gramas, recolhimento 8.1, um drag máximo de 6 kg, é 1 kg a mais do que foi especificado lá na Arise Pro. Eu não acredito que ela tenha esse 1 kg a mais. 79 centímetros de IPT, e para quem não sabe o que é IPT, é a quantidade de linha em centímetros que a carretilha consegue trazer de volta para dentro do carretel a cada volta completa da manivela. A capacidade de linha seria de 150 metros para PE 1.5 ou 100 metros para linha 14 libras. É uma carretilha que tem um carretel, podemos considerar como long cast. Ele não chega a ser tão fundo quanto aqueles long cast que vem nas carretilhas da Cast King, como a Shark 3, por exemplo, tá? Ele é um pouquinho mais raso. Podemos dizer que esse carretel aqui chega a ser um pouquinho mais fundo do que o carretel da Spark Pro. Então podemos dizer que ele é um intermediário, né? Ele está entre o da Spark Pro, que seria quase que um BFS, e o Long Cast da Cast King, que seria um carretel mais intermediário. Essa carretilha vem com a manivela feita em alumínio. Se eu não estiver enganado, essa manivela ela é um pouco mais aliviada do que a que usaram lá no modelo Pro. Manivela legal, pequena, tem um tamanhozinho bom, acredito que tem aqui mais ou menos uns 9 centímetros, bastante aliviada, então é uma manivela bem levinha. Os pegadores são semelhantes ao do modelo Pro, feitos em borracha, esse formato mais achatadinho. O acabamento aqui cromado, tem essa espécie desse X, né? Lembra muito aqueles pegadores que são usados nas carretilhas da Shimano. A trava da porca é semelhante à que foi usada lá na Arise Air, e a estrela de fricção também é semelhante à que foi usada lá na Air, né? Uma estrela com 6 pontas. Lá na Pro tradicional era uma estrela mais simples com 5 pontas e era feita em alumínio. Aqui muito possivelmente é uma estrela feita em carbono. Legal, ela tem um tamanho excelente, tem um clique muito legal, bastante preciso, ponto a ponto muito justinho, macio, né? Porém assim bem justinho, bem preciso mesmo. Aqui no botão de ajuste fino nós não temos o ponto a ponto e ele é um botão levemente diferente do que foi usado lá na Pro. Vejam que essas ranhuras aqui onde a gente pega com o dedo, ela é um pouquinho diferente. Essa carretilha tem um sinal de tomada de linha. Notem que o barulho do sinal de tomada de linha dessa carretilha é exatamente igual ao do modelo Air. Então, muito possivelmente ela usa o mesmo sistema para fazer esse sinal de tomada de linha. O gatilho dessa carretilha vem nesse tom cromado, levemente acetinado, né? Não chega a ser aquele cromado muito brilhoso. Aqui na parte de cima tem essa parte porosa para aumentar a aderência. É um gatilho bem firme. Ele não é tão barulhento, não tem aquele barulho tão agudo, mas é um gatilho bem firme, tanto para subir quanto para descer. Aqui do lado temos o botão de ajuste do freio magnético, mais essa moedinha com o nome da carretilha. E uma coisa que a gente percebe é que eles fazem questão, né, de destacar o nome, né? Vejam que aqui tem o nome da carretilha
e aqui também tem o nome da carretilha. Acho que talvez fosse mais interessante que essa etiquetinha tivesse o logo da marca e não do modelo da carretilha. O botão de ajuste do freio, legal. Ele tem um clique bem curtinho, né? Então os pontos de regulagem são bem próximos. Ó, girando aqui no sentido horário a gente aumenta o freio e no sentido anti-horário a gente diminui a intensidade do freio. Legal, um botão com uma pega agradável. Esse acabamento roxo aqui dá um charme bem legal para a carretilha. Apesar dela ter esses detalhes em roxo, ela ainda assim permanece sendo um equipamento muito discreto, tem uma cor assim, bem legal, bem sóbria. Aqui na parte da frente o guia de linha tem um formato cônico, vejam que a saída aqui tem aquele formato mais ovalzinho, né? Mais esticadinho. E aqui na parte de dentro ela tem um formato literalmente oval, né? Vejam que a parte de cima dela é um pouquinho mais larga e a parte de baixo é um pouquinho mais fina. Então a linha tem uma porta de entrada maior e uma saída menor. A capa do eixo sem fim é feita em plástico, a porca que segura a unha também feita em plástico. Aqui nós temos uma carretilha feita com chassi em alumínio e as duas laterais feitas em carbono. Essa carretilha pesa 175 gramas, segundo a especificação do fabricante, 173 gramas. Então são 2 gramas a menos do que foi especificado. E além de algumas mudanças externas que contribuem para a redução de peso, como uma manivela mais reduzida, uma esteira de fricção feita em carbono e esses pequenos recortes aqui no chassi que contribuem para a redução de peso, nós também temos algumas mudanças aqui na mecânica do equipamento, tá? Mas isso a gente vai falar lá no vídeo de desmontagem dela. Vamos ver aqui, ó. Para abrir a tampa é o mesmo esquema das demais, puxamos a travinha aqui para trás e a tampa sai para o lado. Então aqui nós temos o carretel, acho que aqui fica mais fácil para vocês verem a profundidade dele. Eu particularmente gosto bastante de carretéis com esse formato long cast, já que um carretel fundo como os da Marine, por exemplo, ele pega muita linha para o que a gente usa aqui e o carretel BFS acaba não sendo tão interessante para todas as pescarias que a gente faz. Então eu particularmente gosto bastante desse carretel, acho ele bastante versátil para quem pesca traíra, tucunaré azul, tucunaré amarelo. Eu acho que ele vai muito bem, justamente por ter uma capacidade de linha muito na média para quem faz esse tipo de pescaria. O sistema de freio é semelhante ao das demais. No caso da Pro e da Pro+, esse freio é chamado de AMC, e no caso da R e da Elite, esse freio é chamado de AMC+, tá? Que é um freio um pouquinho mais delicado, ele foi calibrado para quem usa iscas muito pequenas. Então, como a R e a Elite são carretilhas com perfil BFS, por esse motivo esse freio recebeu essa pequena calibragem. O mecanismo de ajuste desse copinho vermelho segue o mesmo padrão das demais. A gente aperta o copinho para dentro e gira e a gente consegue regular a altura dele, né? Dessa forma a gente consegue fazer com que ele fique um pouquinho mais para fora ou um pouquinho mais para dentro. Aqui temos 3 regulagens, aqui estamos na 3, aqui estamos na 2, deixa eu voltar para 3, para vocês verem como o copinho fica. Ó. Essa é a 3, essa é a 2, ele fica um pouquinho mais para dentro, e essa é a 1, que ele fica ainda mais para dentro. Esse carretel vem com um eixo curto, feito em alumínio, e o rolamento aqui ele é semelhante ao que é usado nas carretilhas da Marine, como a Venator, por exemplo. É um carretel de 11 milímetros, tá? E aqui na tampa nós temos a segunda parte desse freio, que é um freio magnético e ele funciona de uma forma semelhante ao Magforce da Daiwa, né? A diferença é que lá na Daiwa nós temos um anel de ímã na parte de dentro e mais um anel de ímã na parte de fora. E aquele copinho vai trabalhar entre esses 2 ímãs. Neste caso aqui nós temos o copinho trabalhando somente na parte de dentro dos ímãs que ficam aqui nas laterais desse mecanismo aqui. Ó. Esses blocos que seguram os ímãs, ele tem 2 tipos de ação. Conforme você vai ajustando o freio aqui, ó, aqui está no mínimo, vejam que esse bloco está praticamente nivelado aqui com a borda da tampa. Conforme a gente vai subindo o freio, esse bloco ele vai saltando aqui para fora, né? Vejam que ele ficou aqui mais ou menos uns 2 milímetros, né, mais saltado aqui para fora. Além dessa movimentação que faz o copinho ficar mais embutido lá dentro desses ímãs, existe também uma movimentação nesse sentido aqui, ó.
Vejam que esse bloquinho se movimenta, ele tem uma mola aqui na parte de cima e também tem uma mola aqui na parte de baixo. Cada mola é responsável por um bloco desse, tá? Então, no caso, esse bloco aqui ele se movimenta para cá e esse bloco se movimenta para cá. Então, durante o arremesso, esses bloquinhos de ímãs, eles se movimentam e acabam se aproximando um pouquinho mais desse copinho. Podemos ver aqui na parte de dentro que essa carretilha vem com o pinhão apoiado. E só para desencargo de consciência e para evitar alguns tipos de comentários, né? Vamos tirar aqui o botão do ajuste para a gente ver e confirmar, né, que desse lado aqui também tem. Talvez vocês não consigam ver, mas lá dentro eu consigo ver que existe o rolamento apoiando a pontinha do pinhão. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o eixinho que apoia aqui o guia de linha, ele também é pintado, né, anodizado na cor roxa. Ah, se você pegar a versão dourada, ele virá na cor dourada. Se você pegar a versão prata, ele virá na cor prata. É bem legal, é uma coisa assim que no uso não faz diferença nenhuma. A gente percebe que a empresa teve um capricho, né, em se preocupar com esses pequenos detalhes. Então, pessoal, antes que vocês perguntam, vamos fazer aqui um comparativo entre a Air e a Pro Plus. Olha, em termos de pegada, bastante semelhante. Acho que a Air ela é um pouquinho mais confortável, justamente por ser uma carretilha um pouco mais arredondada e ter esse formato meio de lado, né? Esse formato assimétrico, como a Abu Garcia fala. E a gente percebe que por esse motivo ela acaba sendo um pouco menor, um pouco mais compacta. Tá? De toda forma, elas têm praticamente a mesma altura. Tá? Dá para ver aqui, ó, que esse sistema aqui de ajuste do freio tem o mesmo tamanho desse outro aqui. Visualmente elas têm a mesma altura, embora a Air pareça ser um pouquinho mais alta pelo simples fato dela ser mais curta. Então por esse motivo ela passa a impressão de ser mais alta. A manivela das duas tem o mesmo tamanho, o gatilho é diferente entre as duas, a pintura também é diferente, né, já que a Air tem duas cores e a Pro Plus tem apenas uma cor. E outra pergunta que já fizeram é sobre o carretel. Tá? O carretel da Pro ou da Pro Plus não serve na Air, e o carretel da Air também não serve na Pro ou na Pro Plus. A estrela de fricção é exatamente a mesma, o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo número de pontas. O botão do ajuste fino é diferente, nas duas carretilhas também não tem o ponto a ponto, e nesse caso aqui elas funcionam como se fosse nas carretilhas Daiwa e na Shimano. É um botão extremamente justo, tá? Ele chega a ser assim, até um pouquinho duro para a gente fazer o ajuste, então acaba não sendo tão necessário aquele ajuste ponto a ponto. Tá? A gente vê muitas pessoas reclamando que algumas carretilhas não tem, mas Daiwa e Shimano não tem e ninguém reclama disso. Então nesse caso aqui também não tem e eu não vejo motivo para as pessoas reclamarem também. Pessoal, eu sei que algumas pessoas vão me perguntar qual seria a aplicação dessa carretilha, né? Qual tipo de pescaria, qual tipo de peixe, quais peixes seriam recomendados, né, para usar essa carretilha. Para o meu uso, eu colocaria essa carretilha para pescar tucunaré azul, tucunaré amarelo, para pescar traíra. Teve um rapaz que comentou aqui num vídeo, que falou assim, quando você fizer a recomendação de tucunaré azul, amarelo, coloca o robalo no meio. Então eu acho que a gente poderia adicionar o robalo aqui também, como uma opção de pesca com esse equipamento. É uma carretilha que ela não tem certificação deles, não tem indicação deles para água salgada, mas é um equipamento que tem rolamentos de excelente qualidade, tá? Então se em algum momento você quiser arriscar, eu acredito que você consiga aplicar esse equipamento no uso da pesca do robalo, porém exige mais cuidados do que um equipamento feito originalmente para pesca em água salgada. De repente você pode trocar os rolamentos aqui dos pegadores, colocar rolamentos de cerâmica, né, full cerâmica, colocar rolamentos no carretel também full cerâmica. Eu acho que você consegue deixar esse equipamento um pouco mais preparado para uma pescaria de robalo. E agora que ela ficou mais leve, eu acho que ela é um equipamento muito mais adequado, muito mais em sintonia, né, com a nossa pescaria de tucunaré azul, amarelo e traíra. Porque aqui a gente consegue fazer um conjunto com uma varinha de 12 libras
pesando aí os seus 100 gramas, 110 gramas, uma varinha de 10 libras, estourando aí 17 libras para pescar um tucunaré azul, por exemplo. Um exemplo, podemos pegar aí uma Gladius da Marine, que pesa bem perto de 100 gramas, na versão de 17 libras, eu acho que ficaria um conjunto muito interessante com essa carretilha para pescar o tucunaré azul, por exemplo. Eu pesco em Três Marias, pode ser bem aplicado. Eu pesco em Goiás, Serra da Mesa, pode ser bem aplicado. É uma carretilha que tem uma mecânica resistente, tem um chassi resistente. Então, com certeza, é um equipamento bastante versátil e que dá para a gente aplicar nas nossas pescarias, principalmente sul e sudeste, com muita segurança. Então, pessoal, para a gente finalizar essa primeira etapa da análise da carretilha Haibo Arise 101 Pro Plus XG, vamos concluir aqui falando sobre o acabamento desse equipamento, tá? A carretilha simplesmente dispensa comentários, tá? Podemos pegar uma Tatula e colocar aqui do lado, que a gente vai ter um acabamento semelhante. Podemos pegar uma Curado e colocar aqui do lado, que ela vai ter um acabamento semelhante, ou seja, acabamento excelente, tá? Não existem rebarbas, não existem defeitos na pintura, não existe nenhum tipo de desalinhamento entre os encaixes das peças. Olha, eu vou falar para vocês, das carretilhas chinesas, essas Arise estão assim dando um show em qualquer carretilha chinesa e está com um acabamento muito próximo, muito equivalente ao de carretilhas das grandes marcas japonesas, tá? A pintura dela, além de extremamente bem feita, é muito bonita, tá? Dispensa comentários mesmo. Olha, se a gente passar a unha aqui, ó, em cada juntinha dessa, a gente não consegue perceber nada de desalinhamento. Então isso é um ponto extremamente positivo, né? Quando a gente vai falar de um equipamento chinês, muitas pessoas acabam torcendo o nariz, porque você, poxa, mas não tem como comparar com uma Tatula, não tem como comparar com uma Curado. Tem como comparar sim. As pessoas que acabam não aceitando que as marcas chinesas já têm um nível de construção muito elevado a ponto de se compararem com grandes marcas. Então, ver a qualidade de um acabamento como esse e aceitar o total potencial que esse equipamento tem, basta as pessoas quererem, né? Não adianta a gente ficar batendo sempre na mesma tecla e tentando enfiar na cabeça das pessoas que existe equipamento bom fora da Shimano e fora da Daiwa, sendo que as pessoas não querem enxergar isso. Tá? A ideia aqui não é fazer que as pessoas mudem de gosto, que as pessoas deixem de comprar suas Daiwas ou deixem de comprar suas Shimanos e passem a comprar carretilha chinesa. Não, essa não é a ideia. Tá? A ideia aqui é justamente fazer com que as pessoas consigam enxergar que além da Daiwa e além da Shimano, existem equipamentos tão bem feitos quanto as duas grandes marcas conseguem fazer. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Quem tiver interesse em comprar esse equipamento, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Essa carretilha foi comprada no AliExpress e nós não fomos taxados. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!